Bom dia, paz do Senhor para os irmãos. Como é bom poder estar aqui louvando ao nosso Deus. Que você aí na sua casa possa louvar junto com a gente. Vamos estar louvando a Deus, agradecendo, pedindo a Ele que esteja à vontade ao nosso meio, amém? Deus, te agradecemos, Senhor, te pedimos, Senhor, por mais um dia, Senhor, te agradecendo que Tu tem nos guardado, Senhor, tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, Pai. Deus, te entregamos agora, Senhor, todos os louvores que serão entoados a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar agora, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, entoando louvores, Senhor, a Ti, Pai. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para transmitir a EBD nesse tempo difícil, mas ao mesmo tempo nós estamos descobrindo outras tecnologias, investindo, estamos nos reinventando. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos fazendo uma exposição da Carta de Judas, uma carta pequena, é o penúltimo livro do Novo Testamento, mas de muita importância. Nós temos visto a importância dessa carta porque é carregada de doutrinas, princípios que Deus nos dá para que nós tenhamos uma vida abençoada. Ok? Então convido vocês agora a fazer uma oração e vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine e nos dirija em tudo. Vamos fazer isso agora. Pai, quero Te agradecer por esta oportunidade. Obrigado por toda esta semana que o Senhor esteve nos guardando, nos abençoando. Eu quero, Senhor, que a Tua graça, que é maior do que a vida, permeie o meu coração na transmissão da Tua palavra, daquilo que o Senhor já me deu para compartilhar com os meus irmãos. Que o Senhor possa encontrar o coração daqueles que estão me ouvindo e vendo, ó Deus, como terra fértil para que a Tua mensagem, a Tua semente caia nessa terra e produza frutos abundantes. Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir por aqueles que estão à frente da batalha neste tempo, os profissionais de saúde, os médicos, paramédicos, Senhor, toda a equipe de saúde que está fazendo um trabalho brilhante, não só da nossa igreja, mas de todos os lugares deste país. Que o Senhor possa abençoar, guardar e que o Senhor possa, Senhor, nos tirar desta crise o mais rápido possível. Que o Senhor possa abençoar onde chegar esse vídeo, com a Tua paz, com a Tua palavra, com a Tua luz, Senhor. Queremos orar e já Te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Então nós vamos agora retomar o nosso estudo. Nós fizemos uma revisão da vez passada e nós vamos rever o que nós vimos aqui, está lá na Epístola de Judas, que está lá no finalzinho, é muito fácil de você achar. A palavra diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Até aí. Então, nós temos visto, você pode acompanhar no vídeo anterior da EBD passada, o que nós já falamos aqui. Por exemplo, falamos sobre remetente, sobre destinatários. O remetente aqui é Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E nós vimos que Judas é meio-irmão de Jesus, lembrando que Jesus Cristo foi gerado não de uma forma normal, mas pela conjunção, pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então isso é algo muito, muito profundo, é um milagre extraordinário das Escrituras, o nascimento de Jesus. E Jesus é o único ser teândrico do universo, ou seja, Theos, Deus, e ao mesmo tempo Andros, homem. Então ele é um homem-Deus. Isso é interessantíssimo. E nós vimos que Judas é, com grande probabilidade, não pelo relato intratextual desta carta, mas o relato de outros textos do Novo Testamento, como em Marcos, como em Mateus, nós vemos o que é a citação da família de Jesus. Então Maria, essa mulher extraordinária que foi escolhida por Deus para
ali no ventre dela seja gerado pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, que desceu da sua glória e veio habitar conosco. Essa mulher espetacular, ela também teve outros filhos a posteriori, e os textos bíblicos nos deixam essa mensagem. Mas também tem relatos de outros, dos pais da igreja, que nos dão assim certeza que esse Judas é meio-irmão do Senhor, e que esse Tiago também, como diz aqui no texto, que é irmão de Judas, é também meio-irmão do Senhor. E lembrando que esse Tiago foi o primeiro, que nós consideramos assim, o primeiro pastor da igreja primitiva. Veja, a autoridade de Tiago é muito grande, porque naquele colégio de apóstolos ali, logo após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, e você pode acompanhar isto no livro de Atos, Tiago, no primeiro concílio da igreja, ali em Jerusalém, depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Tiago é que preside aquela assembleia. Ali falam pessoas renomadas, como Pedro, como João, como Paulo, que teve uma salvação espetacular no capítulo 9 de Atos. Mas quem dá a última palavra, a palavra de voto Minerva, para fechar todo o debate daquela assembleia, que versava sobre a questão de como agora o cristão vai se relacionar com a lei judaica, é o Tiago que dá a última palavra. Então ele era ali a autoridade máxima sobre aquela assembleia. Dito isto, nós temos o que? Sempre nós vamos ter quem escreveu, isso é muito importante, não o nome da pessoa. Veja, nós não estamos dando certeza absoluta aqui que esse Judas é irmão de Jesus Cristo, que o Tiago é irmão de Jesus Cristo. Estamos dando relatos que nos mostram uma probabilidade muito grande. Mas a pergunta é, isso tem importância? Não tem importância para nós entendermos a mensagem escriturística. Veja, nós chegamos talvez a esses nomes, mas se fossem outros que escreveram esses escritos, não teria problema, porque o que nós estamos interessados é na escritura em si. Então, Judas escreve essa carta e nós não sabemos quem são os destinatários. Isso também não importa. Aqui, Judas traz algumas orientações. Aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Nós não sabemos quem é que está recebendo essa carta, mas também não importa, porque nós estamos interessados nas características que nós vamos achar no escrito de Judas. Isso é o que nos importa. E nós vimos aqui a forma literária desse texto, e eu tenho falado e repetido sobejamente aqui. Nós temos que saber qual é o texto que nós estamos lendo. Por exemplo, se eu for ler um texto jurídico hoje, eu tenho que ter um arcabouço jurídico para entender esse texto que foi escrito. Tem que entender de leis, tem que entender talvez qual a lei que está versando aquele texto, para que eu possa fazer uma interpretação fiel àquilo que está sendo me passado. Eu posso ter um jornal nas mãos, e dentro do jornal eu posso ter, por exemplo, nas primeiras páginas, o editorial daquele jornal. E eu vou ver que é uma linguagem mais rebuscada e mais formal. E quando eu abro, por exemplo, na página de esportes, eu tenho uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simples e direta. Então eu tenho que saber qual tipo de texto. E isso é um problema que muitas vezes os leitores da Bíblia eles se deparam. Por quê? Eles pegam um texto, por exemplo, de Salmos e analisam os Salmos igual estão analisando a Epístola de Judas. E da mesma forma vão fazer também erroneamente com o livro de Apocalipse. E isso é um erro que nós temos que fugir. Uma narrativa bíblica, por exemplo, falando dos erros de Abraão. Abraão mente 2 vezes nas narrativas do Gênesis. Quer dizer que nós vamos mentir como Abraão mentiu? A Bíblia não está falando sobre isso, porque o tipo de texto está narrando o que aconteceu com Abraão, não está dando o que? Voto para que nós façamos a mesma coisa que Abraão fez, porque eu estou lendo uma narrativa bíblica. E se eu pego o livro de Salmos, é um poema, eu tenho que ler um poema de forma diferente.
Uma linguagem que é usada, por exemplo, lá no Pentateuco, quando o povo vai invadir a terra e os espias trazem o relatório. Eles dizem o quê? As cidades dos Enaquins, dos gigantes, são muradas até os céus. E eu pergunto, será que isso é literal ou será que é figurado? Para dizer da grande fortaleza que essas cidades tinham, muros enormes. Com certeza eram muros enormes. Não era porque os muros iam até a presença de Deus. Para entender isso, então aqui nós temos duas características nesse texto: oráculos de juízo, que é o que? Uma forma profética de se falar. Então a epístola de Judas, nós já podemos saber que é uma epístola de correção, não é uma palavra fácil, não é uma palavra de conforto, é uma palavra de correção. Por quê? Porque nós vamos ver no conteúdo desta carta que esses irmãos da igreja estavam sendo enganados e não estavam tendo discernimento. Estavam tendo o que? Doutrinas de falsos mestres. E Judas está chamando a atenção. Por isso que ele usa oráculos de juízo. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, quando Jesus usa uma forma semelhante para falar naquele capítulo, porque ele está repreendendo os fariseus. E ele usa o ai de vós, fariseus. Usa isso, salvo me engano, por 7 vezes. Da onde Jesus tira esse tipo de abordagem com os fariseus? Ele vai tirar lá dos escritos proféticos veterotestamentários. Então ele corrige: ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, fariseus, porque vocês fazem belas orações, depois roubam as casas das viúvas. Então é uma forma textual de chamar atenção, de reprimenda, de repreensão. E aqui não vai ser diferente. E outra característica muito importante do texto aqui é o que é usado também em Israel, chamado Midrash. Que o Midrash é um gênero da literatura judaica que provê comentários de interpretação e ilustração de passagens do Antigo Testamento. E podem ser de duas formas essas ilustrações e interpretações: a respeito da lei, que é chamado Halaká, e a respeito de outros escritos não legais, que é chamado de Haggadah. Então, essas duas formas textuais são usadas. Por isso que é importante. Por exemplo, quando você pega a carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma carta de repreensão. Paulo fala muito pouco com amistosidade com aqueles irmãos, os Gálatas. Por quê? Porque eles estão se desviando dos caminhos do Senhor muito depressa. E ele fala: depressa vocês estão fazendo isso. Então ele chama a atenção. Dá para entender que eu estou entrando aqui nesse meandro do texto e eu tenho que fazer uma interpretação seguindo isto, porque, irmãos, nós somos escravos do texto. Nós não inventamos texto dentro do texto. Nós não colocamos palavras na boca da Bíblia. Nós recebemos as palavras que a Bíblia tem a nos falar. Então, isso é muito importante. Aqui nós vimos a divisão, você pode acompanhar um outro vídeo, e fizemos a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu chamo pergunta seguida ou ilustrativa. Quem é Judas e quais os adjetivos usados por ele ao saudar os destinatários? Nós já respondemos a primeira pergunta e agora nós vimos o quê? As características de saudação de Judas. Ele se intitula como servo de Jesus Cristo e ele fala, e essa palavra servo é muito forte, porque é muito mais do que um serviçal, do que um empregado, é um escravo da casa, que não tem direitos a não ser em obedecer o seu Senhor. E ele se chama, humildemente se intitula, de servo de Jesus Cristo. E ele chama aqueles irmãos da palavra que eles são chamados por Deus. E ele diz também que os irmãos são amados de Deus. Ou seja, a palavra amor no ambiente hebraico significa o quê? Quando nós temos o dever de proteger e de prover condições, por exemplo, de alimento, de morada, o pai que toma conta de um filho, e ao mesmo tempo achar que isso é um privilégio.
Então, o privilégio de prover e de orientar alguém. Então, Judas fala para os destinatários que eles são amados do Senhor. Isso significa muita coisa. Dizer que Deus veio e fez a provisão e o suprimento daquilo que nós precisávamos. E o que é que nós precisávamos? De salvação. E como é que essa salvação foi feita? Jesus teve que descer da sua glória e ir até a morte e morte de cruz. E ele não ficou reclamando, ele não ficou falando, eu tenho que ir lá fazer esse sacrifício. Não, ele foi com prazer. É isso que é amor. Ou seja, Jesus julgou um privilégio nos amar ao ponto de quê? De prover a salvação e de nos orientar na nossa carreira cristã. E ele diz também que esses irmãos são guardados em Cristo. E nós vimos o que isso significa, a figura do filactério, que é algo, uma caixa de couro que protege os textos das Escrituras, que os judeus colocam ali, e você pode acompanhar no outro vídeo com mais profundidade, mas ali contém Êxodo 13, 1 a 10, Êxodo 13, de 11 a 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Deuteronômio 11, de 13 a 21. Sobre o que falam esses textos? Sobre Deus ser o único Senhor, né? Então era guardado. Então, o guardar significa que está protegido em Deus Pai, mediante Jesus Cristo. Isso é muito profundo. A segunda pergunta que nós fizemos e já respondemos no verso 2. O que Judas deseja aos destinatários? E nós falamos aqui e repetimos como nós precisamos usar a nossa língua para abençoar as pessoas. E jamais para amaldiçoar. E Judas faz exatamente isto, irmãos. Isso é maravilhoso. Ele nos dá um exemplo de como nós devemos falar com aqueles que estão na nossa caminhada, sejam filhos, sejam pais, sejam irmãos da igreja, seja, e eu estendo aqui para todas as pessoas da sociedade. Judas deseja misericórdia a esses irmãos. E a misericórdia é você sentir o que o outro sente, experienciar a dor e a dificuldade dele, ou a alegria também. E nós falamos aqui que Deus é um Deus que experimenta da nossa miséria. Aliás, é uma troca muito proveitosa para nós, porque Ele veio, se fez carne, se sujou com o nosso pecado, para nos tornar parecidos com o seu Filho. Então nós somos aceitos e justificados diante do Senhor. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Não é porque eu sou, não é porque eu tenho, não é porque eu posso retribuir ao Senhor, mas porque Deus é bom. Quando eu falo que Deus tem a misericórdia de você, que Deus venha e sinta o que você sente, presencie o que você vive. Então Deus não é um Deus indiferente. Judas está falando isso. E Ele deseja também paz. Paz, irmãos, não é ausência necessariamente de guerras, ou de problemas, ou de tribulações. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de coronavírus, de pandemia. Não podemos sair à rua conforme saíamos, abraçar as pessoas. Não podemos ter culto público como tínhamos. Não podemos sair de casa de qualquer jeito. Temos que fazer uma asepsia que não fazíamos antes. Então, quando fala de paz, aqui Judas está traduzindo a paz veterotestamentária, que é o que quando os judeus falam shalom, ele está dando o quê? Que Deus supra todas as suas necessidades plenamente. Então não é que as coisas externas vão fazer a diferença na minha vida, mas o Deus Todo-Poderoso que vai prover e preencher os vazios do meu coração. E aqui eu cito uma frase das Confissões de Agostinho, uma das primeiras do livro, um dos livros mais belos da cristandade, que ele diz que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Então a paz de Deus é isso. O vazio que tem dentro do nosso coração só pode ser preenchido pelo Senhor. E Ele provê tudo de que precisamos. Isso é muito poderoso. Então, quando eu falo paz, eu estou dizendo para você que Deus supra todas as suas necessidades em Cristo.
não é pouca coisa. E Judas está determinando essa palavra, o sentido dessa palavra. E fala também de amor, mais uma vez ele repete, que nós já falamos sobre isso sobejamente. Você pode pegar de novo o vídeo, e eu sugiro que você passe para outras pessoas. E eu tenho orado que esses vídeos, onde chegarem, possam estar fazendo diferença na vida de pessoas, alcançando o coração delas. E assim também com a paz de Deus, com o amor de Deus. Nós vimos também qual a razão de Judas escrever essa carta. E a razão é para alertar aqueles irmãos. Irmãos, isso faz parte do amor de Deus. O amor de Deus não é só afago, não é só colocar o seu filho no colo, mas é também corrigir o seu filho. Porque diz lá em Hebreus, repetindo Provérbios 3, Hebreus capítulo 12, que Deus corrige a todo filho que ama. Porque quem não é corrigido por Deus não é filho, é bastardo. Mas todo filho que Deus ama vai levar a correção do Senhor. E é isso que Judas está fazendo, corrigindo, falando, cuidado, tem pessoas que não são de Deus aí ensinando coisas que Deus não autorizou. Como é fácil hoje a gente pegar uma literatura, ler, e às vezes a gente fala, nossa, que livro bom, e às vezes é um lixo, porque nós temos que passar no crivo das Escrituras. Como também é fácil hoje, mais fácil ainda eu diria, a gente ligar a televisão e ver um programa, e às vezes fala, que mensagem maravilhosa, mas a mensagem não foi de Deus, não veio do coração dele. Então temos que tomar cuidado com isso. E ele chama a atenção, ele exorta os irmãos, ele fala, por exemplo, da fé que os irmãos têm, e aqui fé no sentido de quê? De doutrina cristã, dos ensinos que estão na Bíblia. Ele fala também para os irmãos lutarem pela fé cristã, pela pureza doutrinária. E essa luta é semelhante, no contexto aqui, é a luta livre, é a luta romana, que o que? A pessoa tinha que se preparar e com afinco, determinadamente. Tem gente que às vezes vai resolver um problema e não se prepara. O que esse texto está dizendo de lutar, está falando de quê? De determinação, está falando de treino. Nós precisamos lutar e precisamos treinar contra esses falsos mestres. E ele fala também da palavra santo, que é o que? Aquele que é separado do Senhor para uma obra específica. Então, essa é uma breve revisão do que nós já vimos aqui, esse recordatório. E isso vai fazer diferença nas nossas vidas. Agora nós vamos chegar no verso 4. Vocês veem que esse texto é muito rico. E a pergunta é, qual o perfil daqueles que se infiltraram na igreja destinatária? E aqui o texto diz, que eu vou ler de novo aqui para vocês, com vocês, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Aqui, essa palavra se infiltraram. Então, como esses falsos mestres se infiltraram na igreja? Através da palavra. Eu imagino aqui da pregação, do ensino, talvez nas casas. Satanás, ele é mestre desde o Gênesis de desvirtuar a palavra do Senhor. Ele fez isso com Eva, colocando dúvidas sobre a palavra que Deus disse para ela não comer do fruto da árvore proibido. E o que ela fez? Ela foi enganada por Satanás. E ela foi levada a fazer o que Deus não queria. E o primeiro Adão também fez isso. Ele acompanhou a sua esposa. Agora veja o segundo Adão, Jesus Cristo. Satanás tenta Jesus Cristo. Você vê isso em Mateus 4 e você vê em Lucas 4 também. No 4º capítulo dos 2 evangelhos. Todas as vezes o diabo usa a palavra de Deus. Por exemplo, transforma estas pedras em pães. Jesus falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Dá para entender? O diabo usa a palavra, mas desvirtuando. Às vezes não é só abrir a Bíblia e ler o texto bíblico, é o que vai ser explicado disto. E Judas está chamando a atenção desses irmãos. E no verso 4 ele fala
por exemplo, que indivíduos que se infiltraram. Essa palavra infiltrar é semelhante a um verme que entra e se torna parasita no corpo. O que isso significa? Esses falsos profetas estão se infiltrando, ou seja, de forma que não é vista, não é? Essa forma não é explícita. Eles vão com palavras suaves, com palavras de aceitação, mas por trás está o veneno das suas doutrinas. E isso é chocante, por quê? Porque Judas está chamando a atenção, porque já está acontecendo nessa igreja. Quero chamar a atenção para a igreja de Éfeso, por exemplo. O apóstolo Paulo começa esse trabalho na igreja de Éfeso, e menos de 40 anos depois, no Apocalipse, Jesus já está chamando a atenção, porque aquela igreja já está desviada do Senhor. É uma igreja que tem uma doutrina maravilhosa, mas não tem amor no seu coração. É uma igreja que Jesus chama de fria. E ele disse: arrepende-te, porque senão eu venho e tomo o teu castiçal, que significa a igreja. E o que é que hoje nós vemos? Quem vai lá em Éfeso hoje vai encontrar alguma igreja? Nenhuma igreja em Éfeso, porque ela foi retirada, ela não obedeceu ao Senhor. Que Deus nos livre disso. Pois esses falsos obreiros usados por Satanás estão desvirtuando a palavra do Senhor. E aqui o verbo infiltrar é exatamente como um verme, alojar-se no corpo, furtivamente, sem que ninguém veja, mas ele está agindo às escondidas, sem que ninguém perceba. E esses falsos irmãos fazem isso intencionalmente. E quem é que vai estar mais suscetível a ser pego por essas pessoas, a ser enganado? As pessoas que não meditam nas Escrituras, as pessoas que não buscam em oração, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia do jeito que nós queremos. Como eu falei, não podemos colocar palavras na boca da Bíblia. A Bíblia que tem que falar para nós, é o caminho certo, é da Bíblia para o nosso coração e não o inverso. O que a gente faz muitas vezes, a gente lê e fala: eu entendo isso, mas será que a Bíblia está falando isso mesmo? Então nós precisamos meditar nas Escrituras. Mas não é só meditar, é meditar em oração. Deus revela isso, mostra isso, me dirige nessa leitura bíblica. Por isso que eu sempre falo: ore antes de ler as Escrituras, porque quem é o autor da palavra é o Espírito Santo, e ele sabe tudo sobre essa palavra, e ele vai nos ensinar e vai nos orientar aquilo de que precisamos. Então esses indivíduos se esconderam furtivamente, entraram com falsas doutrinas e o pior, irmãos, obtiveram êxito com aquela igreja. E nós vemos isso, que não é uma coisa pontual no Novo Testamento todo. Por exemplo, o apóstolo Paulo luta com falsos obreiros que estão levando mensagens que não são de Deus. E quais são as características ou as palavras que Judas dá adjetivando esses falsos mestres? São pessoas ímpias. Quando ele fala isso, de pessoas ímpias, ele está falando de pessoas que não têm o caminho certo. Então, esses falsos mestres estão no caminho errado e estão ensinando o caminho que não é de Deus. E o perigo está aí. Como é que nós vamos ter discernimento? Se nós passarmos o antivírus da palavra no nosso coração, constantemente lendo, meditando, falando, pensando, cantando. Tem músicas lindas que nós vemos, o que, por exemplo, Vencedores por Cristo, que transformaram os salmos em músicas cantadas. Os salmos eram cantados também em Israel, mas a gente não tem as cifras. Então eles colocaram musicalidade nesses salmos, vários salmos, e isso se tornou uma prática nos anos 60, 70 e 80. É uma riqueza muito grande da himnódica cristã, e nós vemos isso por quê? Porque a palavra cantada fica no coração de quem ouve. Uma música pode fazer uma diferença muito grande na vida de uma pessoa que ouve e que medita. Então, o que vai acontecer? Esses estavam desviados. E aqui, muitas vezes, irmãos, eu quero lembrar o que diz em Hebreus 6, 4 a 8. Tem pessoas que dizem, por exemplo, que a pessoa perde a salvação. Não é perder a salvação.
em Hebreus 6, de 4 a 8, está falando de pessoas que participaram da igreja, que foram iluminadas pelo Espírito Santo, que receberam a bênção de estar no corpo de Cristo, mas que não eram de Cristo. Às vezes até faziam coisas na igreja, serviam, cantavam e o pior, talvez até pregavam o Senhor. E essas pessoas são mostradas aqui, por quê? Porque estavam na igreja, mas não eram da igreja. Agora, o que está acontecendo, o desvio doutrinário aqui, possivelmente são de crentes. Nós somos frágeis, precisamos estar protegidos pelo Senhor, pelo ensino da palavra do Senhor. Por quê? Porque isso vai guardar o nosso coração quando nós formos atacados por Satanás com o desvirtuamento da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui o contexto de Hebreus, eu pegando esse gancho para Hebreus, é um contexto de perseguição. Você já imaginou um oficial de justiça bater na sua porta e confiscar o teu apartamento, a tua casa, o teu carro e o pior, levar você preso e a sua família porque você é cristão? Pois era isso que eles estavam passando. Esse contexto do livro de Hebreus é um sofrimento extremo das necessidades, de não ter alimento, de não ter moradia e de confisco, inclusive, do emprego. Já imaginou isso acontecer? Pois é. E o livro de Hebreus está chamando a atenção, mostrando que esses irmãos que estão querendo voltar para o judaísmo, o livro de Hebreus mostra que perseverem. E aí os reformadores chamam do dom da perseverança. Ou seja, quem é crente de verdade vai chegar ao final da caminhada cristã. Quem não é crente vai pular fora, vai ser enganado. Mas esse que é crente pode ainda cair, ser enganado, como esses destinatários da carta de Judas. A Judas está chamando a atenção. Tem uma coisa muito linda na Bíblia que me emociona profundamente. Quando eu vejo a vida de Davi. Davi foi um homem de sangue, um homem de guerra, um guerreiro extraordinário, um estrategista de guerra. E outra, ele teve problemas seríssimos com a sua família. Não foi um bom pai, não foi um bom marido. E por fim, ele ainda caiu no pecado do adultério, de roubar uma mulher de um guerreiro de elite do seu exército. Depois de tudo isso, resumindo a história, Davi entra numa jornada de desgraça. Ele, por um pecado de adultério, vem a mentira, vem o engano, vem durante 1 ano na vida de Davi. Uma coisa que vai terminar, porque quando nós não confessamos o pecado, nós vamos confessar a desgraça em nossas vidas. E Davi confessa essa desgraça, porque ele chega ao ponto de matar um homem de forma sórdida, de forma terrível, enganosa, covarde. E ele mata Urias. Depois que ele mata, ele toma posse de Batseba e ele pensa que está tudo bem, porque o pecado engana. O pecado, a palavra diz que o pecado hipnotiza. E aí o que é que acontece? No último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel, Deus diz: porém Deus não se agradou do que fizera Davi. E no 12 vai mostrar que Deus é pai de Davi e Davi é filho de Deus. Por quê? Porque Deus o corrige, como eu falei no início desse vídeo. Quem não é corrigido por Deus não é filho, é bastardo. Deus só corrige os filhos dele. Portanto, quando Deus estiver te corrigindo, louve a Deus, chore de gratidão aos pés do Senhor, porque Ele é seu pai. Porque se não fosse seu pai, Deus não te corrigiria. E Ele corrige Davi. E quando Davi cai na real, a primeira coisa que ele fala: eu pequei contra o Senhor. E depois você pode ler o Salmo 51, que fala sobre isso. Então, meus irmãos, aqui Judas está falando que nós temos que tomar cuidado. E esses irmãos de Hebreus aqui, do livro de Hebreus, mesmo que eles se desviaram, a palavra veio sobre o coração deles e eles voltaram. O filho bom sempre volta ao lado do pai. E Judas,
está mostrando que esses homens são ímpios, ou seja, estão em outros caminhos, os falsos profetas. E eles estão aqui com dois tipos de impiedade. Aqui, por exemplo, você está lendo no texto e diz aqui: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, furtivamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação, homens ímpios. A pergunta é: o que o ímpio faz? E aqui vem a resposta. Veja, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que seria a impiedade no livro de Judas? No livro de Hebreus, a impiedade seria o quê? Seria a pessoa recuar dos caminhos de Deus. E diz na palavra do Senhor, no capítulo 10 de Hebreus, que Deus não se agrada dos que retornam para a perdição, mas Ele se agrada dos que são da fé para a conservação da alma. Já imaginou isso? Que terrível! A pessoa sem casa, às vezes sem família, sem comida, preso porque é crente, mas ao mesmo tempo ele não desiste, porque tem o dom da perseverança dele. Então, impiedade em hebreu seria o quê? Retornar para o caminho do pecado, retornar para o mundo. Agora, impiedade aqui em Judas é a mesma coisa? Fazemos a pergunta ao texto, e o texto nos responde com duas características. Primeiro, transformar em libertinagem a graça do nosso Deus. Essa é a primeira coisa. E a segunda, negar nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira palavra, a acepção da impiedade aqui é o quê? É você ser usado, no caso, o texto aqui está mostrando os falsos profetas, né? Ou seja, é a pessoa usar de libertinagem a graça do Senhor. O que é a palavra libertinagem? O que significa? No original significa transportar algo ou alguém de um lado para o outro. Nós vemos isso aqui em alguns textos do Novo Testamento. Essa palavra aparece 5 vezes, né? Então, por exemplo, em Atos 7,16, é nessa acepção que diz o quê? Que os ossos de José foram transportados do Egito para a terra prometida. Eles fazem isso. Mas tem outra acepção dessa palavra, que significa o quê? Transformar uma coisa em outra. Ou seja, já viu aquele produto que não presta e a pessoa põe uma capa bonita nele, um papel de presente? Ora, uma caixa pode ser uma caixa cheia de lixo, pode ser embalada e colocada um laço e dada para alguém. A pessoa olha: nossa, que caixa maravilhosa, que presente. A pessoa até chora, até abraça o outro, mas quando vai abrir, essa caixa não tem boa coisa. Exatamente isso, é um engano, transformar uma coisa em outra, mas na verdade ela não é aquilo. Essa palavra significa isso, libertinagem. É usada 5 vezes. Por exemplo, em Gálatas 1,6, quando é transformado que o evangelho verdadeiro em outro evangelho. E o apóstolo Paulo diz: mesmo que um anjo desça dos céus e vos pregue um evangelho que vá além desse, que seja amaldiçoado. E ele repete de novo, no verso 9, 1,9. Mesmo que eu, um anjo vindo dos céus, vos pregue o evangelho que vá além desse, que seja destruído. Então, aqui é um evangelho mentiroso, que foi transformado num evangelho bom. Então, transformar graça em libertinagem. Ou seja, o favor imerecido de Deus, a liberdade cristã em libertinagem. Qual é o exemplo que nós poderíamos dar em relação a isso? Veja, eu vou falar aqui, é um tema picante às vezes, para mim não é. E a Bíblia, nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. Por exemplo, bebida é pecado? Nós vemos que não é pecado. O problema é a pessoa depender da bebida. A bebida pode levar ao pecado? Muito provavelmente, mas a bebida em si não é pecado. Por exemplo, na cultura judaica você tem o vinho, é normal, faz parte da alimentação, da dietética judaica. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Agora veja só, se a bebida está me levando para longe de Deus, eu tenho que parar de beber. Por exemplo, me embriagando. Quando a pessoa começa a tomar mais do que somente um drink, ou tomar uma taça de vinho até para a sua saúde.
Agora a pessoa pode falar assim: eu estou tomando para minha saúde, tomar duas garrafas de vinho. Isso é terrível. Então, isso está sendo o quê? A mesma palavra aqui. A pessoa está explorando a liberdade cristã. E o que me faz também privar, mesmo que eu não avance na exploração da garrafa de vinho, é a liberdade do outro irmão, que Paulo diz que pode sair da igreja por causa de mim. E eu tenho que parar de beber por causa disso. Agora, dizer que bebida é pecado também é o outro extremo. Dá para entender, irmãos? Aí você me pergunta: você bebe? Eu não bebo. Por quê? Porque, primeiro, antigamente, por causa dos meus filhos, da minha família. Hoje, por causa da igreja. No Brasil, não é bem visto, em certos meios evangélicos. Tem lugares, você sabia que a pessoa bebe cerveja e não tem problema nenhum, mas vai beber café, pronto. O outro vai ficar escandalizado. E escandalizar, irmãos, não é ficar com capricho, não é isso. É a pessoa ficar tão triste por causa de ver o outro bebendo, que ela se afasta da igreja, dos caminhos de Deus. Paulo diz que assim eu tenho que parar de beber por causa disso. Então, duas coisas importantes sobre a bebida. Porque tem gente que gosta de explorar. O pastor falou que pode beber. Aí o cara compra 2 engradados de cerveja. E às vezes é uma cerveja horrorosa. E nem de cerveja eu entendo. Mas o que vai acontecer? O pastor disse, e está tomando todas, falando, chamando Jesus de Genésio, brigando, né? Brigando na família, criando caso, brigando com o vizinho. Irmão, isso não é bom. Isso é exploração, é a mesma coisa que ele está falando aqui, né? Então, isso é um problema. A pessoa pode, um bêbado nunca começa a beber com uma carraspana, tomou todas, às vezes com um pouquinho. E também a liberdade do meu irmão. Às vezes a mente dele vai ser golpeada, ele vai se entristecer e se afastar da igreja. Eu tenho que parar. Dá para entender o que ele está falando aqui? Transformar em libertinagem a graça do Senhor é um exemplo. Outro exemplo, tem gente que fala assim, tem gente que confunde mesmo, e tem gente que é má de verdade. Então eu vou falar do que é mal. Por exemplo, a pessoa fala: não tem problema eu ir num lugar, até eu estou dando um testemunho do Senhor, e ir numa festa, ok? Se ele foi dar o testemunho do Senhor, ótimo. Mas às vezes a pessoa está com vontade de ir na festa e fala que foi dar o testemunho do Senhor. Se explorar a graça do Senhor. A palavra graça significa favor imerecido de Deus. Eu estou usando o favor de Deus para fazer coisa errada. Quer ver outro exemplo? Imagine uma pessoa que trabalha numa casa, tá? E o patrão sai e deixa essa casa com a pessoa. Fala: olha, pode comer, pode, né, se alimentar, pode dormir, pode usar a televisão e tal. A pessoa vai e chama mais 20 pessoas para comer a comida, zera toda a geladeira, o freezer vertical, freezer horizontal, comeu tudo, comeu da despensa. Isso é o quê? Exatamente, a pessoa está tendo uma graça, um favor do seu patrão, está o quê? Exagerando. É isso que estava acontecendo. Então esses líderes estavam exagerando na graça do Senhor, e nós vamos ver aqui que essa libertinagem, que ele vai usar aqui a palavra no original, é exatamente esse exagero, o excesso, né? E o excesso geralmente vem acompanhado de coisas ruins, e a extrapolação, né? Por exemplo, aqui Paulo combate, quando ele fala aos filipenses, ele vai combater o quê? A falsa circuncisão, né? Ou seja, as pessoas querem colocar regras que não vão levar a pessoa para o céu, né? Então, assim, isso é também extrapolar a graça, exagerar, dizer que coisas vão tirar a nossa vida com o Senhor, né? Isso pode ser em usos e costumes, mas Paulo está chamando a atenção que nós temos essa liberdade em Cristo em relação ao judaísmo, que não temos, por exemplo, que guardar toda a dietética judaica, por exemplo, não comer carne de porco, por exemplo, guardar dias, né? Por exemplo, nós falarmos sobre circuncisão, porque teve esse problema na igreja, o primeiro concílio, como eu falei, no capítulo 15 de Atos. As pessoas estavam perguntando: como é que eu vou agora, se eu sou judeu e me converto, como é que eu vou ser cristão e judeu?
Eu vou ter que guardar a lei de Moisés. E saíram alguns irmãos dizendo: se não guardar a lei de Moisés, não é salvo. Ora, e Paulo diz: então, para que Cristo morreu na cruz? Não foi suficiente? Exatamente a extrapolação. Está vendo? Pode ser uma frouxidão ou pode ser um apertar desnecessário, né? Às vezes coisas que não estão fazendo parte da salvação, pessoas pregando outra coisa. E Paulo está falando de quê? Aqui, por exemplo, no verso 5, Judas, está falando da infidelidade dos israelitas. Veja o verso 5, aí os 5, o 6 e o 7 vão exemplificar exatamente essa transformação da graça do Senhor em libertinagem. Veja os exemplos que Judas vai usar. No verso 5, ele vai falar de quê? Do povo que foi infiel ao Senhor. Ele diz aqui: quando o Senhor libertou um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Por quê? Porque eles foram infiéis. Aqui, Judas está falando de quê? Infidelidade ao Senhor. Ou seja, pessoas que não obedecem ao Senhor. E isso aqui eu chamo a atenção, por exemplo, para as pessoas que dizem que são crentes e vivem no pecado. Isso aqui é o quê? O ateísmo aberto. O que é o ateísmo aberto? Às vezes eu estou com a mão levantada no louvor, com os olhos fechados, cantando, orando, lendo as escrituras, vindo na igreja, mas quando eu saio da igreja eu sou outra coisa. A pessoa bate na esposa em casa, a pessoa trata mal os filhos, a pessoa engana no serviço, a pessoa é uma pessoa que chega atrasado, que sai mais cedo, uma pessoa que não é confiável. Então ela diz que é de Deus, mas na verdade ela não é. Então ele usa no verso 5 infidelidade do povo do Egito, que saiu e vivia reclamando contra Deus, contra Moisés. A segunda coisa que ele fala de rebeldia no verso 6, anjos que foram rebeldes. Gente, isso é uma coisa tão profunda que não tem uma explicação fácil, que nós vamos ter que ir para a área filosófica para buscarmos respostas ou perguntas no caminho. Nós não temos coisas fechadas. Na Idade Média, muito foi trabalhado sobre isso. Mas não tem uma coisa fechada. Como é que um anjo vai cair? Nós não sabemos sobre isso. Não temos ideia, mas a Bíblia fala que aconteceu. Que o diabo se rebelou contra Deus. Então, a rebeldia também está em quem transforma a graça em libertinagem. E a terceira coisa que ele fala é o exemplo de Sodoma e Gomorra. A imoralidade. Dá para entender que a imoralidade graçou, e eu digo desgraçou, aquele povo, que eles bateram na porta de Ló e os anjos estavam na casa de Ló. Sabe para quê, irmãos? Para fazer sexo. E não é qualquer sexo não, abusar, orgias com os anjos. E aí veio a cegueira sobre aqueles que estavam ali à porta de Ló. Eles estavam querendo invadir a casa de Ló para tomar os anjos e fazer o quê? Abusar desses anjos. Olha onde chegou essa lassidão, onde chegou o transformar a graça do Senhor nessa frouxidão espiritual e moral. Sodoma e Gomorra. Então, o que estava acontecendo aqui? Esses estavam pregando, e nós vamos ver, por exemplo, festas, que eles estavam se banqueteando e estavam tendo o quê? Infidelidade ao Senhor, rebeldia, imoralidade, tudo isso estava junto nessas festas. Irmãos, nem toda festa é ruim, eu não estou falando isso. Por exemplo, nós vemos Davi na Bíblia dançar na presença de Deus, de tanta alegria. Você já não sentiu isso, não? Tem gente que só dança ou canta ou pula se o time de futebol faz o gol. Agora, quando tem uma alegria do Espírito, a pessoa não faz nada, a pessoa fica inerte. Irmãos, a vida cristã é uma vida cheia da presença de Deus, de alegrias que vêm no nosso coração. Então nós podemos ter festas em Israel de adoração ao Senhor, que as pessoas dançam, cantam, de alegria e de prazer. E isso era comum nas festas veterotestamentárias. O problema aqui, que está gerando o quê? Rebeldia contra o Senhor, infidelidade às Escrituras
e infidelidade àqueles que estavam liderando esta igreja. Esse era o grande problema. Então, a segunda coisa que nós queremos tratar, e a última de hoje, é exatamente a segunda acepção, quando Judas fala de que? De impiedade. A primeira é essa libertinagem, transformar a graça de Deus em libertinagem, e a segunda, negar nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse é o segundo motivo que eu chamo de não temer ao Senhor. Judas estava dizendo que os destinatários não se importavam com o que Jesus dizia. Por exemplo, quando um pai ensina as escrituras ao seu filho e o seu filho é rebelde contra o seu pai, ele não está sendo rebelde contra o seu pai diretamente. Diretamente ele está sendo rebelde ao seu pai, perdão. Ele está sendo rebelde, na verdade, ao Senhor, aos ensinos do Senhor. E esses irmãos estavam rebeldes à boa doutrina. E Jesus está falando para eles que não deve ser assim. Usando Judas, o comportamento deles não está dando bom testemunho. E o que está acontecendo? Estão explorando a boa vontade do Senhor, a paciência. E nós vemos isso lá no Antigo Testamento várias vezes, o povo reclamando, pedindo como carne, e Deus mandar codornizes, o povo reclamar porque não tinha água e mandar água. Deus foi testado completamente. Isso se chama falta de temor. E outra coisa que a falta de temor gera, quando nós vamos resolver nossos problemas, tomar decisões, seja uma coisa bem pequena como comprar um pão na padaria, ou comprar um apartamento, ou comprar uma coisa cara, ou decidir sobre a área funcional da nossa vida, qual a carreira que eu vou seguir. A gente não considera isso diante do Senhor. Isso também é falta de temor. Ou seja, meus irmãos, o que é que Judas está nos ensinando aqui? A reavaliar se as motivações dos nossos corações são agradáveis na presença do Senhor. A perguntar para Deus, a forma que eu estou falando com os meus filhos agrada o Senhor? A forma que eu estou agindo com o dinheiro que o Senhor tem me dado tem agradado o Senhor? Eu tenho gastado com coisas que edificam o meu lar e a minha vida e tem dado um bom testemunho para o meu vizinho? Ou tem trazido o oposto? Dá para entender? Essa palavra de Judas é para nós vermos. Por exemplo, o ambiente que eu estou andando. Às vezes eu tenho vergonha de falar para o meu colega de serviço que eu não quero ir naquela festa que vai ter orgia, vai ter bacanal, vai ter bebedeira, vai ter uso de drogas. E às vezes eu não falo, eu vou. E às vezes ali eu vou começar a me afastar dos caminhos do Senhor. Tudo isso está nessa palavra. Ou seja, essa acepção de negar a soberania de Cristo, negar o senhorio de Cristo e negar também diretamente, começar a desacreditar do Senhor e da sua palavra. Esta é uma atitude de impiedade. Então, quando nós começamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós podemos entrar num caminho de uma profundidade do pecado muito grande. Que essa palavra fique no nosso coração. Nós chegamos aqui no verso 4 e nós começamos a mostrar características desses que são ímpios, daqueles que são falsos mestres. Então, para nós hoje fica essa mensagem de alerta. Judas escreve alertando aqueles irmãos, e Judas nos alerta hoje. Cuidado com o ensino que você tem ouvido. Cuidado com as pessoas que você tem andado. Cuidado com o ensino de mestres. Cuidado. Sempre veja se as escrituras falam aquilo mesmo. E eu fecho dizendo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele entra em Tessalônica e vai falar na sinagoga, ele é rechaçado pelos judeus. Ele viaja e ele é perseguido e foge para uma cidade próxima chamada Bereia. E lá, quando ele entra na sinagoga, que é o costume do apóstolo Paulo, cumprindo o ídio do Senhor, sempre falar primeiro para os de casa.
quando ele fala ali, uma coisa muito bonita que os irmãos de Bereia fazem, eles abrem as Escrituras e vão conferindo se o que o apóstolo Paulo está falando realmente está nas Escrituras e tem aquele sentido que o apóstolo está falando. E eles conferem e eles veem que tem a ver, que bate o ensino do apóstolo Paulo com as Escrituras Sagradas, e eles abrem o coração. E a Bíblia diz, nos escritos lucanos ali, Lucas diz o seguinte: eles são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles abriram a mente para as Escrituras Sagradas. Que hoje também você possa abrir a mente para a palavra do Senhor. Se você ouvir um ensino, pode ser meu, pode ser de outro mestre da palavra, pode ser de outra pessoa, você tem que comparar nas Escrituras. Agora eu te pergunto, como é que você vai comparar se você não tem se alimentado das Escrituras? Isso não pode acontecer. Você tem que fazer a sua devocional todo dia, meditar, orar, buscar entendimento. Para quê? Dentre outras coisas, não é só para obedecer ao Senhor, que isso já é a coisa mais importante, mas é também para não obedecer a Satanás. Que Deus te abençoe. E vamos orar agora neste momento. Pai, eu quero te agradecer por esta aula, que aonde chegar essa aula, que o Senhor, ó Deus, possa trazer filhos para ti e edificar aqueles que já são teus filhos, revelados no tempo e no espaço. Muito obrigado, que a tua graça, que enriquece e não traz desgosto, esteja sobre todos que estão me ouvindo. Nós oramos para que o Senhor nos guarde dos falsos mestres e das suas doutrinas. Deus, tendo a tua palavra no coração, meditando de dia e de noite, Pai, e fazendo com que essa palavra ande conosco o tempo todo. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade com a graça de Deus. Tchau.